Hoje no nosso episódio eu vou falar sobre amor. Só que não. Parece mais uma novela mexicana com direito à vergonha alheia e tudo. Se prepara porque o babado de hoje é nível hard e a vergonha também. Se você tem uma situação, manda pra mim no e-mail malconselho@gmail.com e bora para o e-mail de hoje. Eu conheci o André com 14 anos. Ele era meu vizinho, amigo de infância e aos poucos virou meu tudo. Ele era gentil, estudioso, fazia faculdade de engenharia e dizia que queria casar comigo e construir uma casa com as próprias mãos para nós dois. E eu acreditei, porque quando ele me olhava, parecia que o mundo parava. Foram 4 anos juntos, com direito a cartinha no bolso, playlist no Spotify e até promessas de anel de noivado quando ele se formasse. Eu sabia que ele me amava e o mais importante, eu o amava. Mas daí entra a minha mãe. Sabe aquele tipo de mulher que engravidou muito jovem e acha que sempre vai ser mais bonita que a filha? Pois é. Eu cresci vendo minha mãe com vários homens, ela sempre se achou nova, bonita, inteligente e que sempre daria de 10 a 0 em todas as novinhas de 20 anos. E minha mãe sempre me aconselhava: o André não é homem para você. Você é muito jovem, tem que viver, você vai se agarrar nesse homem e não vai conhecer nada. Ela me encheu tanto o saco, tanto, que acabei terminando com o André. Depois eu fui para a faculdade em outra cidade e aproveitei a vida lá, sabe? Só que após terminar a faculdade, arrumar um bom emprego, eu acabei reencontrando o André nas redes sociais e todo o amor e sentimento voltou. Nós marcamos o encontro, saímos, ele estava solteiro, já estava formado, com um ótimo emprego. Parecia que tínhamos recomeçado de onde nós tínhamos parado e eu não consegui esconder mais a minha felicidade. Depois de um tempo juntos, eu voltei para a minha cidade e acabei comentando com minha mãe. Como sempre, ela colocou areia. Disse que o André não era homem para mim, que eu tinha um futuro e ele não. Foi aí que eu contei que não, ele estava muito bem na profissão, já tinha comprado carro, apartamento, viajava para o exterior com frequência e ele era tudo o que eu queria. Eu e o André continuamos namorando e cada vez ficávamos mais sérios. E ele acabou me pedindo em casamento. E, gente, claro, né? Eu aceitei. Ele era tudo que eu sempre quis. Eu comecei a preparar tudo para o nosso casamento, então. Buffet, salão, vestidos, minhas madrinhas, estava tudo pronto. Estava ficando tudo perfeito. Acabei me mudando para o apartamento dele, aliás, nós iríamos morar lá, né, após casarmos. E começamos a ter uma vida juntos linda. Mas, gente, conforme ali o casamento ia se aproximando, o André começou a ficar diferente, mais frio, mais distante. E eu achando que era nervosismo por causa do casamento. Faltava 3 dias para o casamento. O André pediu para conversarmos e ele disse que não queria mais se casar, que era melhor cada um ir para o seu lado. Foi nesse momento que meu chão se abriu. Eu chorei, eu gritei, eu queria saber por quê, o que tinha acontecido, por que ele tinha mudado da água pro vinho. E depois, gente, dessa notícia, ele me deixou lá, chorando, sozinha, gritando, e ele foi viajar a trabalho. Ele arrumou as malas e simplesmente foi embora. Ele me disse que eu poderia ficar no apartamento dele até eu arrumar um lugar para ir, mas que era para me arrumar um lugar para me ir embora. Eu fiquei sozinha no apartamento dele pelos próximos dias. Eu passei pelo pior e liguei para uma amiga que seria minha madrinha. E foi ela que avisou todo mundo e foi ela que cancelou o casamento para mim. Gente, eu nem vou me alongar muito nesse ponto aqui, porque foi muito difícil, sabe? Eu fiquei só na cama, sem comer, sem banho. Eu pensei que eu ia morrer. E eu só consegui reagir quando essa mesma amiga, que seria minha madrinha, foi lá e me resgatou do fundo do poço. Ela foi ao apartamento dele, me tirou de lá, levou minhas coisas para o apartamento dela. Chegou lá, ela me deu banho, me levantou, nós saímos e ela falou: você tem que reagir, ele é só um cara. E foi aí que eu comecei a reerguer a minha vida. Quando eu estava mais inteira, a minha mãe foi me visitar. Tinha mais ou menos uns 2 meses que isso tinha acontecido. Vocês podem notar, né? Eu e minha mãe nunca fomos muito íntimas. Então, ela só foi me ver 2 meses depois. Para minha surpresa, a minha mãe estava grávida. E a conversa não era nada do que eu esperava. Ela não queria saber como eu estava, como eu tinha ficado durante o término. Não. A conversa dela é que ela estava grávida. E, gente, para o meu maior desespero, ela estava grávida do André.
Sim, do cara que eu ia me casar. E aqui vai a informação. Quando a minha mãe foi até lá, ela estava grávida de 6 meses. E tinha 2 meses que o André tinha terminado comigo. Acho que vocês já entenderam tudo, né? Minha mãe e meu noivo tiveram um caso. Por quanto tempo, eu não sei. Mas ela estava grávida. E tinha mais. Ela disse que os dois estavam apaixonados, que eu tinha que entender que ela estava grávida de uma menina e que seria muito bom se eu fosse a madrinha da filha dela. Que eu tinha que fazer parte da vida dessa criança e que eu seria para sempre a filha dela. Gente, eu surtei, eu nem deixei ela terminar de falar. Eu só não bati nela porque a minha amiga me segurou e tirou a minha mãe da minha casa. Gente, eu passei praticamente um ano muito terrível. Eu não abria redes sociais, eu perdi meu emprego, foi terrível. Se não fosse essa amiga na minha vida, eu nem sei o que eu seria. Só depois de um ano que eu comecei a me reencontrar, arrumei um emprego, consegui alugar um apartamento, consegui me estabilizar. Isso tem 4 anos que aconteceu. E os dois, o André e minha mãe, ficaram juntos por 2 anos e depois se separaram. E praticamente há uns 2 a 3 semanas atrás, o André entrou em contato comigo, dizendo que nunca havia me esquecido, que foi minha mãe que deu em cima dele e que ele não resistiu. E agora ele quer que eu dê uma nova chance para ele. E eu tenho que confessar que eu fiquei muito balançada com isso. E foi aí que resolvi escrever para vocês. Nessa parte, eu abri aqui um parênteses, eu mandei um e-mail para ela perguntando como estava a relação entre ela e a mãe, e aqui ela vai responder, tá? Você me perguntou sobre minha relação com minha mãe e minha irmã, e eu voltei a falar com ela há uns meses atrás, mas ainda não consegui perdoar, mas ela é minha mãe e a criança, né, é minha irmã. É uma menininha doce, já vi ela algumas vezes, mas não tenho muito contato. Eu vou ser bem direta com você, tá? Toma vergonha na tua cara. Esse homem te traiu com a tua mãe. Ele te traiu com a tua mãe. Trair já é terrível, já é abominável. Mas ele te traiu com a tua mãe. Esse homem não merece tua amizade, não merece sua colegagem, simpatia, nada. Corte relação com esse cara. Sua mãe possivelmente é narcisista e sempre quis o que você tinha, aparência, namorado, e agora que ela usou, quis mostrar que ela pode ter o que você tem, ela volta para a sua vida e você aceita. Amiga, seu estômago é muito mais forte que o meu, viu? Porque eu sentiria muito nojo só de falar com uma mãe dessa. Meu mau conselho pra você, se você voltar com esse cara, ajusta aí o batente da tua porta, aumenta para poder passar os seus chifres com facilidade. E se continuar convivendo com sua mãe, fortalece também suas costas, porque as facadas virão. E agora eu deixo um mau conselho com vocês aí no comentário, porque olha, essa amiga tá merecendo, hein? Então, por favor, o melhor mau conselho vai ser fixado e eu tô aguardando vocês aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E cada uma, hein?